começar a gravar, tá? Tá bom. Pera. É só acertar o ninja aqui. Tá. Eu acho que é bom chegar de perto, gente. Não, a gente gosta de ir chegando, Tá. Você avisa quando você vai começar. Bom, olá a todas e todos vocês. Nós estamos aqui no 11º Conversa Fora, que é a maneira da gente articular redes e ruas, dessa vez na Praça Paris. Ontem a gente fez o Conversa Fora direto da Atlântica com o deputado Chico Alencar, candidato ao Senado, candidato do PSOL, meu partido. O meu primeiro voto para o Senado é o Chico Alencar, 500, fizemos o Conversa Fora com ele. E hoje eu estou aqui com a pessoa que vai receber meu segundo voto ao Senado, que é Lindeberg Faria, do PT 131. Então primeiro eu quero deixar claro para todas e todos vocês que essa estratégia não é nova, inclusive dentro do partido, né? Em 2010, no Rio Grande do Sul, o PSOL retirou a candidatura ao Senado em benefício do Paulo Paim, para que não fosse eleito um candidato fascista, de direita. E naquela ocasião, 2010, eu dei muita razão à minha amiga, companheira de partido, Luciana Genro, que recorreu a essa estratégia. Então, se em 2010 eu achei que isso estava certo, se eu achei que a corrente da Luciana Genro estava certa, agora, em 2018, eu não posso estar errado. Ou seja, o voto tem que ser um voto responsável nesse momento. O momento histórico exige responsabilidade. Nós temos aí 4 candidatos ao Senado que estão mais ou menos embolados aí num quase empate técnico. 2 desses candidatos são 2 pessoas contrárias aos direitos nossos, dos trabalhadores, dos mais vulneráveis, das mulheres, da comunidade LGBT, né, de todos os eleitores e cidadãos vulneráveis ou com alguma vulnerabilidade que precisam de direitos. Quais são esses 2 candidatos que são contrários e inimigos históricos desses direitos? Um é César Maia. César Maia representa a corrupção institucionalizada no Rio de Janeiro, né? O que a gente relaciona César Maia, por exemplo, a 2 coisas. A Cidade da Música, que ele entregou, na verdade, a gente chama de monumento à corrupção, porque ele entregou uma obra superfaturada, inacabada, a Cidade da Música. E César Maia é pai de Rodrigo Maia, que é o cara que lidera o que hoje a Globo está chamando de Centrão, que é aquele conjunto de partidos fisiologistas, patrimonialistas, corruptos, que inclusive estiveram na base do PT, chantageando o PT durante os governos do PT, mas que derrubaram o governo Dilma no golpe de 2016, apoiaram o governo Temer e agora estão com o Geraldo Alckmin. Então, Rodrigo Maia, que é o cara que lidera essa gente, é o filho do César Maia. Então eu pergunto aos eleitores do Rio de Janeiro, né, aos eleitores do campo progressista, aos eleitores do campo humanista, as pessoas que querem ficha limpa, as pessoas que querem democracia, que querem direitos, se vale a pena mesmo votar em César Maia, se a gente vai entregar o Senado a César Maia. E o outro candidato é o filho do inominável, mas que eu vou chamar aqui de Bolsa Bosta. O filho desse sujeito é o outro candidato ao Senado, inimigo também histórico dos direitos dos trabalhadores, votou sempre contra os trabalhadores na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, certo? É inimigo das comunidades sexo-diversas, né, a comunidade LGBT, é inimigo do povo de santo, quer dizer, vota sempre contra os direitos humanos. E é o filho do fascista, e que age exatamente igual a ele na Assembleia Legislativa. A pergunta é, a gente vai também permitir que esse cara se eleja? Se a gente não vai permitir que esses 2 caras se elejam, César Maia e Flávio Bolsonaro, a gente tem que dar o nosso voto nos 2 candidatos que podem representar melhor o Rio de Janeiro, Chico Alencar e Lindeberg Faria. Eu fiz críticas a Lindeberg no passado e não retiro minhas críticas, porque naquele contexto as críticas valiam, ele sabe disso.
ele sabe da minha autonomia, da minha independência. Naquele momento eu fiz uma crítica a ele, sobretudo quando ele se aproximou de Silas Malafaia. Mas as pessoas mudam, os contextos mudam, e na mudança de contextos a gente tem que ter responsabilidade. E esse momento é um momento de responsabilidade histórica. A gente não vai desperdiçar o nosso voto. Então, voto para o Senado é Chico Alencar 500 e Lindenberg Faria 131. Ô, Jean, primeiro dizer o seguinte, aquela foto, pastor, que você falou, Sim. foi um dos maiores erros da minha vida. Primeiro dizer o seguinte, ele nunca me apoiou, sempre apoiou meus adversários, mas eu me deixei fotografar num evento com Deus. E aquilo me atrapalhou muito, continua me atrapalhando. Sim. Se eu já fiz autocrítica várias vezes. E isso não quer dizer que Lindenberg não respeite, não esteja com a comunidade evangélica. A comunidade evangélica é muito diversa, ela não é um bloco monolítico e fundamentalistas religiosos não representam necessariamente a comunidade evangélica. Então Lindenberg respeita o povo evangélico, respeita mesmo, e essa autocrítica que ele está fazendo não significa um desrespeito ao povo evangélico. Não, eu inclusive, porque em Nova Iguaçu eu fui prefeito, tem muitos evangélicos, eu conheço muitos pastores, mas aquilo pelo que simboliza a pessoa foi um grande erro. Sim. E me atrapalhou muito, já. É uma coisa que continua, permanece, eu acho importante a gente conversar Sim. sobre isso aqui. Ótimo. Agora eu queria dizer uma coisa para você, já. Nós do PT somos muito agradecidos pela tua luta, pela tua coragem. Porque nós temos 4 anos de um processo de ataque à democracia, que começou com o resultado das eleições. Sim. Aí começaram ali em 2015, Eduardo Cunha, você lutando contra ele, aquele teu voto no impeachment, aquela fraude, é um voto histórico. Você olha para ele e chama de canalha, chamam de canalhas. Depois a tua posição firme em relação à prisão do presidente Lula, a tua defesa naquele momento, que era um momento que a sociedade estava dividida, tem que ter coragem para tomar posição. E só um parêntese, isso não quer dizer que eu esteja indo para o PT. Porque uma coisa que tem jornalista no Rio de Janeiro, né, que não compreende o momento histórico e acha que por eu ter uma postura não sectária, por eu estabelecer um diálogo entre o campo progressista, entre esse campo mais amplo humanista das esquerdas, que eu estou flertando com o PT ou que eu vou deixar o PSOL. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, existe uma coisa da vida chamada solidariedade. Será que vocês não entendem? Solidariedade. Eu não estou ganhando nada mais a não ser ajudar o meu país, a democracia do meu país, botando esses setores em diálogo. Tá ouvindo o jornalista do JB ou Globo? Não lembro agora. Vai lá. Ô Jean, deixa eu te contar, é importante falar sobre a gravidade do momento que a gente está vivendo. Sim. Porque primeiro tiraram a Dilma, não deu certo. A economia afundou, o desemprego só cresce, a vida do povo piora. Depois prenderam Lula. Sim. Nós estamos num momento aqui decisivo. Ou a gente derrota esse golpe, ou nós podemos caminhar para a ditadura. Aí eu chamo a atenção também a setores da esquerda brasileira, que veja bem, o Trotsky tem um livro, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. O Trotsky alertou do erro naquele momento que tem que haver a unidade de setores amplos, os comunistas com a social-democracia, porque tinha a ascensão do fascismo, do nazismo, e vale dizer que Hitler chegou ao poder na Alemanha pelo voto popular. Sim. Olha, aqui tem gente brincando com o que a gente está vivendo. Exatamente. Eu espero que a gente tenha responsabilidade frente a esse momento, porque eu não tenho dúvida de dizer, se um Bolsonaro desse, eu acho que não ganha, mas se ganhar a eleição, nós estamos caminhando para a ditadura. Não menospreze. O Mourão falou do autogolpe. O que é autogolpe? Fechar parlamento. Sim. Esse pessoal não tenha dúvida, vai vir atrás da gente. Sim, não tem compromisso nenhum com a democracia. Ele chegou a dizer que é possível uma Constituição feita por pessoas não eleitas pelo povo, né? Olha, as pessoas estão subestimando o momento. Essa turma aí não é fascismo mesmo. E tem uma corrente social de massas que está apoiando isso hoje. Então podem querer fechar um parlamento, podem querer prender gente de forma mais organizada. Olha um louco aí que passa deixa de grito, esquece, entendeu? esquece. Então assim, vão perder a eleição para nós, que vai ter que ter uma... Lula livre! Lula livre! Valeu, meu caro! Lula livre! Valeu, meu caro! Lula livre! É isso aí! Lula livre, meu caro! Lula livre! É isso! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre!
livre! Lula livre! E é isso aí, meu caro! Valeu! Obrigado pelo apoio! Beijos do Lula! Obrigado pelo apoio, meu caro! Lula livre! Valeu! É isso aí! Aí já começou a chamar de viado, tá vendo? Trabalhador! Chamando de viado. Tá chamando de viado. É impressionante, né? Lula livre! Agora você veja, Jean, quando a gente fala que tem uma corrente social de massa, Sim. você veja, esse Bolsonaro, olha, o cara chama de viado. Não esquece, Olha que Lindenberg, coisa. por favor. Você vê o que é? Esquece. Deixa. Olha só, cara, isso é a cara deles. Homofobia, Homofobia. ódio, intolerância, Fala o que interessa. preconceito. Fala o que interessa. Agora, olha só, eu fico impressionado porque vejo o seguinte, quando você vê setores de trabalhadores, porque esse cara votou contra as empregadas domésticas. Sim. É isso que a gente tem que dizer ao povo. Foi o único voto contra o direito das empregadas domésticas. Sim. Depois também contra a reforma trabalhista. Ele votou a favor da reforma trabalhista. Uma reforma trabalhista que está massacrando o trabalhador. Está tirando hora extra. Tem muita gente que é demitida agora. A mulher foi lá! A mulher foi lá expulsar ele! Uma mulher! Correu da mulher! Olha isso! O Bolsomito correu da mulher! Impressionante! As mulheres que vão derrotar esse cara. Uma pessoa doente, quase perde a voz ali gritando e correu de uma mulher. Não, as mulheres são um capítulo à parte nessa história. Você sabe que ele está com metade dos votos que tem os homens com as mulheres. Sim. E com esse novo movimento. Então eu acho que... Deixa eu só explicar para as pessoas aqui. Só para explicar para as pessoas, porque as pessoas não entenderam direito. Agradece ela aqui. Eu vou agradecer. Maravilhosa! Valeu! Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Que coisa linda! Eu vou explicar para as pessoas. A gente tá gravando na live, passa um cara, um taxista, e começou a gritar o nome do sujeito lá, do inominável. E a gente contrapôs com o Lula livre, né? Gritando Lula livre. Aí ele começou a gritar mais alto, Bolsonaro, Bolsonaro. Aí veio uma moça correndo aqui na Praça Paris e foi lá e falou, babaca, seu babaca. E aí ele, ó, jogou 20. com medo da eleitora, é isso aí, gente. As mulheres farão uma diferença, estão fazendo uma diferença nessas Dia 29 eleições. está marcado aqui, né? É, a caminhada, mas também de velho. Não, eu quero chamar a atenção para a gravidade do momento. Nós Sim. não estamos vivendo qualquer coisa. A gente riu agora dessa situação porque provoca riso, mas a situação é séria, né? Eu acho que, inclusive, a gente tem que falar mais para os trabalhadores disso. Sim, O Bolsonaro vota contra trabalhador. sim. Votou a favor da reforma trabalhista. Essa questão das empregadas domésticas é muito simbólico. Sim. Como é que alguém merece respeito se vota contra os direitos das empregadas domésticas? E ele votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou Foi o único voto, Jean. exatamente. Ele votou pela reforma trabalhista que tirou o direito dos trabalhadores, né? Ameaça direitos como férias, 13º salário, licença maternidade. Quer dizer, o cara é inimigo histórico dos trabalhadores, escondido aí numa falsa capa de apolítico, de pessoa de fora da política. O que eu acho é que a gente tem que levar a sério essa tese da Frente Ampla Antifascista. Sim. Isso aqui não é brincadeira, da boca pra Sim. fora. É sério. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. Ou a gente derrota esse golpe, reestabelece a democracia, ou podemos caminhar para uma ditadura. Esses setores no mercado aí, Jean, o neoliberalismo fica cada vez mais incompatível com a democracia. Para garantir um projeto radical como esse, uma reforma da Previdência radical, que tire a aposentadoria dos trabalhadores, só com força. Sim. Sim. Então isso tem tudo a ver com o estágio que nós temos do capitalismo nesse momento. Por isso que eu acho esse tem um movimento muito importante. E eu tenho falado sempre da importância do voto no Chico Alencar também. E esse movimento, Lindenberg, de verdade, para mim, visa a democracia, defender os direitos que nós conquistamos ao longo desses anos, alguns já perdidos pela ofensiva do governo Temer, que é um governo que nasce do golpe. O meu interesse aqui é só defender a democracia, defender o direito dos trabalhadores no Brasil inteiro, das minorias, defender os direitos humanos e defender o Rio de Janeiro. Sinceramente, o povo do Rio de Janeiro tem que olhar para trás e entender que quem derrotou o Rio de Janeiro, quem colocou o Rio de Janeiro na bancarrota, são essas pessoas que agora estão aí liderando a intenção de votos. O Rio de Janeiro tem que se conscientizar disso, um momento de responsabilidade histórica. O campo da esquerda, o campo progressista, o campo humanista não pode desperdiçar o seu voto para o Senado. Nós temos que garantir 2 senadores que representem o povo, que representem os nossos interesses, representem os direitos dessas pessoas.
e não tem outros 2 candidatos que não sejam Chico Alencar, do PSOL, e Lindenberg Faria, do PT. Então, assim, diferenças à parte, eu sei que nós temos diferenças, eu sei que o PSOL nasceu de uma ruptura com o PT, todos sabemos disso, mas o momento é um momento de diálogo, é um momento de união, é um momento de conversa entre esses campos, para a gente garantir o melhor. E garantir o melhor é eleger 2 senadores que representem isso, representem os trabalhadores, representem os mais pobres, representem a Baixada Fluminense, representem as favelas, representem as pessoas que mais precisam, que estejam fora desse esquema das corporações, sejam corporações de igreja, sejam corporações comerciais, certo? É fundamental. Então é a hora da gente dar um voto válido, um voto que de fato garanta isso. E isso antecipa um pouco, já a tese, a necessidade histórica da unidade das esquerdas no segundo turno. Sim. Você sabe que eu sou amigo pessoal do Guilherme Boulos, acho o Boulos um dos maiores quadros da esquerda brasileira, um cara com grande futuro. O Boulos está fazendo uma campanha maravilhosa. Meu candidato. Boulos é maravilhoso. Mas eu espero que no segundo turno esteja juntos. Não vai haver dúvida. Não vai haver dúvida. Juntos com tudo. Sim, sim. Porque é uma batalha que eu volto a dizer, aí não é questão de partido, é questão do futuro do nosso país. Sim. Futuro do povo, porque quem está pagando a conta desse golpe é o povo mais pobre. Sim. Nós estamos voltando ao mapa da fome. 1.200.000 pessoas em 2017 voltaram a cozinhar com fogão a lenha. Então é um momento dramático da nossa história, eu acho que de fato é uma encruzilhada. E o teu mandato, Jean, eu falo com o pessoal do PT sempre. Você sabe do carinho do presidente Lula contigo. Aliás, eu fiquei tão lisonjeado do Lula no cárcere. Ele escreveu uma carta para mim, quer dizer, é muito carinho, é muito respeito. E um respeito e um carinho que eu tenho por ele também, pela figura histórica dele, o quanto ele foi importante para mim, para minha família. Eu que nasci na extrema miséria, que passei a minha infância, a minha adolescência na pobreza mesmo, né? Meu pai com dificuldade de emprego, minha mãe empregada doméstica, uma família numerosa, minha família toda é uma família muito pobre. O Lula teve um papel muito grande na mobilidade social das nossas vidas, né? Nas nossas vidas melhoraram mesmo. E a minha diretamente, não, porque o presidente Lula, quando se tornou presidente, eu já tinha feito a minha mobilidade, já estava trabalhando como jornalista. Mas o restante da minha família, para o restante da minha família, o Lula foi muito importante. Os governos petistas, com todas as críticas que eu tenha como um homem lúcido, como um homem que acompanha a política, todas as críticas que eu tenho ao governo petista, eu não vou negar a importância dos governos petistas para as pessoas mais pobres desse país. Não por acaso as pessoas têm essa memória, essa vontade, essa nostalgia da era Lula. Por isso tudo eu tenho um enorme respeito por esse homem, por essa liderança política, que para mim também é uma inspiração, e lamento muito a prisão dele, e acho que a prisão dele é um sintoma de como as instituições democráticas do Brasil não estão funcionando bem, de como a nossa democracia está golpeada. Sei que eu me expus muito ao defender Lula, principalmente junto a setores do PSOL, a setores antipetistas do PSOL, mas eu pago esse preço, eu pago o preço inclusive de, sei lá, não ser reeleito por ter feito a coisa certa. Você vai ser reeleito, para com isso. Olha, tem tanta baixaria quanto o Jean, fake news, que eu acho que a gente tem a obrigação de dar uma grande votação, Jean. Isso significa muito. O Lula, quando fala de ti, ele fala sempre uma palavra que eu acho que devia ser a palavra da coragem. Você é muito corajoso, você não tem medo de enfrentar, de tomar lado, de ter posição. Isso é muito caro hoje em dia, entendeu? E isso que você significa. Eu estou convencido que você vai ter uma grande votação. Eu fico impressionado. Oxalá Deus queira. Vai sim. Vai ter muito voto de gente do PT. Vai ter muito voto de gente do PT, inclusive. Sim. Agora eu fico muito sensibilizado quando eu vou em algum lugar. Eu fui em Rio das Pedras ontem. Sim. Que tem muito nordestino ali no Jacarepaguá. Sim. E, cara, a relação desse povo com o Lula é muito impressionante. Sim. Porque as pessoas percebem claramente que a vida delas tinha melhorado com o Lula e agora está piorando. Sim. Essa reforma trabalhista já é uma bomba no meio do povo. O povo está sentindo. Sim. Muita gente demitida, sendo recontratada em empresas especializadas, com salário mais baixo. Então, Muita gente desempregada, vivendo do mercado informal. As pessoas estão sentindo mesmo a piora, né? A piora na sua vida material e a piora no ambiente político, né? Esse ambiente de ódio, por exemplo, como esse sujeito que parou, o carro dele precisou ser banido por uma mulher para gritar o nome do fascista. As pessoas têm notado isso e as pessoas querem aquele país de novo, querem aquele país de volta. Claro que agora, a partir daqui para um outro lugar, mas a gente quer aquelas conquistas que foram feitas de novo. É um prazer falar contigo. Queria agradecer a todos aí, obrigado por essa posição. Imagina, não tem que agradecer. Eu acho que a gente tem que... Isso se chama responsabilidade. Mas eu acho que a gente tem que alertar o Rio de Janeiro também. As pessoas do Rio, acho que não têm noção
Sim. do tamanho do desafio que a gente está enfrentando. Eu tenho visto muitas pesquisas, tenho feito campanha nas ruas. De fato é uma situação, eu já falei isso, mas repito, porque de fato é uma situação muito particular. Sim. Há uma corrente social, hoje de massas, com força, que defende fascismo. A nossa obrigação é não subestimar. Sim. É claro que eu acredito no Brasil, nas pessoas, eu acho que a gente vai conseguir derrotar esse pessoal, Sim. mas é uma luta dura. Não subestimemos. E a luta tem que começar agora. Sim. Essa história de esperar chegar ao segundo turno, não. Sim. Eu acho que rapidamente a gente tem que começar um embate para desconstruir. Dizer que esse pessoal não tem compromisso com o povo. Não tem. É uma agenda ultraliberal. Isso. Porque dói ver um trabalhador como esse que a gente viu gritando o nome dessa figura. Né? Sim. E esse trabalhador é um trabalhador que está de fato alijado da informação correta. Bolsonaro está quase 30 anos na Câmara, quase 30 anos. Nesses 30 anos, Bolsonaro sempre votou em projetos contra os direitos dos trabalhadores, contra os direitos das minorias. Um cara que atuou na Câmara contra o povo brasileiro. Esse cara quer se apresentar como se não fosse político, como se fosse novidade na política, quando está há 30 anos na política. Colocou os 3 filhos na política, ou seja, capitanias hereditárias. O cara aumentou o patrimônio, sem explicar para a população brasileira como é que ele aumentou esse patrimônio. O cara lavou dinheiro da Friboi dentro do... E ele lavou esse dinheiro no partido, dizendo depois que não recebeu dinheiro. Ora, assuma, se recebeu, assuma e diga que recebeu. Não queira agora posar dia à parte. Ele pertenceu ao PP, o Partido Progressista, o partido que foi base do PT e que ajudou a trair o PT durante o golpe contra Dilma. O Partido Progressista que tem mais pessoas implicadas em escândalos de corrupção. Esse cara está se apresentando como novidade no nosso país? Por favor, não, não. E ao mesmo tempo esse cara representa o fascismo, o ódio, o ataque às minorias, né? A deterioração do ambiente político. Veja esse sujeito, por exemplo, que passou ali, desceu do carro, precisou ser banido por uma mulher. O cara não respeita sequer a posição política dos outros. É isso que a gente quer para o país? Não é isso que a gente quer. Então, a gente quer nesse momento um diálogo do campo progressista, dos partidos de esquerda mesmo. Eu sei que os partidos têm rixas históricas, têm divergências históricas, mas o momento exige responsabilidade da nossa parte, exige diálogo, exige união, exige botar algumas diferenças de lado. É por esse motivo que eu, do PSOL, tendo como candidato Tarcísio Mota e Ivanete aqui para o governo do Rio de Janeiro, tendo como candidato à presidência da República Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, eu voto em Chico Alencar 500, essa pessoa do PSOL, digo para vocês que o segundo voto para Senado, são 2 votos nessa eleição, o segundo voto tem que ser para o Lindbergh. A gente tem que eleger um outro senador do campo progressista. É o momento da gente dialogar. E no segundo turno não resta dúvida de que a gente vai se unir contra o fascismo. Não só o campo da esquerda, o campo progressista, mas todas as forças democráticas desse país vão se unir contra o fascista. Então é isso, Lindbergh. É isso aí, é uma frente a favor da democracia, contra o fascismo, e você, melhor do que ninguém, simboliza isso. Jean Willis, 5005. Lindbergh 131. Tchau, Um abraço, gente. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.